Vamos lá. Nessa semana, vocês estão vendo que a tia mandou todas as atividades de português no caderno. Então, o português vai estar tudo já no caderno, tá? Vamos lá, vocês vão montar uma historinha para mim. Observe a gravura abaixo e continue a história. Júlia, ó, ela já tem nome. Júlia e Mateus estavam no quintal, brincando lá. Quando, de repente, o que aconteceu com o Mateus? Olha lá, olha e fala para mim. O que aconteceu? Será que ele perdeu a bexiga? Alguém foi atrás? Olha a carinha do cachorro. Será que o cachorro pegou? Conte uma história. Pensa primeiro antes de escrever. Pensa, o que será? O que você gostaria que tivesse acontecido nessa história? Mateus chorou? Ele ficou triste? Não conseguiu pegar a bexiga? Conseguiu? Alguém que estava do outro lado pegou? Vocês têm que pensar numa história. Depois disso, o que aconteceu? E contar o final, como foi que resolveu essa situação. É um probleminha. Matemática não tem aqueles desafios? Aqui também é um desafio. Eu tenho que pensar, depois eu penso de novo como eu vou escrever, colocar a história em ordem, no começo, o que aconteceu no meio e o final da história. Ele ficou feliz ou ficou triste? Então, pensa. Depois vocês coloquem aqui no papel para a professora, tá? A professora tem que entender. Terminou a frase, ponto final, vai para outra linha. Não adianta escrever tudo numa linha só. Não, aconteceu isso, acabou. Vou na outra linha. Tá? Isso daí também vocês precisam se organizar. Olha aqui, aqui tem outra história. O burro que vestiu a pele de lobo, de um leão. Vocês vão ler a história, tem moral, vocês veem que é uma fábula, e respondam as perguntinhas. Olha quanta perguntinha para responder, por isso que tem que ler. Quem não está lendo, não adianta responder sim, não, não. Eu não estou aceitando, eu mando de volta. Então, leiam. Quero ver se vocês entenderam mesmo a história, por isso que eu faço essas perguntas, que eu quero ver se vocês entenderam ou não entenderam a história. Tá? Respondam. Aqui, papagaio especial. É uma piada. Foi escrita sem o sinal de pontuação. Tudo onde tem esse quadradinho é um sinal de pontuação. Então, aqui ou é travessão, ou é ponto final, ou é ponto de interrogação, ou é ponto de exclamação. Lembre-se que na frente, quando alguém vai falar, é sempre travessão. Quando alguém está falando, o travessão vai sempre na frente. E aqui no meio, tem vírgula também, tá? E quando termina a frase, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, depende da leitura. Põe os pontos, leiam de novo para ver como ficou, se vocês entenderam. Depois vocês vão desenhar para mim aqui um papagaio. Quero ver quem consegue desenhar um papagaio. E depois vocês vão reescrever essa história aqui para mim. Vocês vão escrever tudo isso com ponto certinho, ó. Aqui termina, se não cabe aqui, eu terminei aqui, vou para outra linha. Aqui é outra linha. Escrevo até aqui. Vou para outra linha. Então, presta atenção, não é tudo numa linha só. Aqui termina uma linha, aqui termina outra linha. Aqui é uma linha grande, ó, vai usar um monte de linha. Terminou, chegou aqui, aqui é outra linha. O freguês é outra linha. Então, escreva a historinha aqui para mim. Do jeito que ficou, vai reescrever. Depois deste, aqui, produção de texto. Outra produção de texto. Vocês vão escrever um texto para mim, uma história sobre uma princesa. Só que vocês vão escolher. Para começar a história, o que vocês vão escolher? Pode pintar o quadradinho clarinho, tá? Para não apagar. Como eu vou começar minha história?
Há muitos e muitos anos, era uma vez, num reino distante, no mundo da fantasia, nos tempos que as galinhas tinham dentes. Ai, como que eu vou começar a minha história? Ah, vou começar a minha história aqui. Num reino distante, escolhe uma só de cada aqui, ó. Eu vou começar aqui. Num reino distante, onde vivia a princesa? Num castelo, num palácio, num sítio, numa floresta, no deserto? Ah, eu vou falar... Então, tinha uma princesa. Num reino distante havia uma princesa que morava... Onde eu vou pôr que ela morava? Ah, vou falar que ela morava no deserto. Como era essa princesa? Ah, ela era bonita, era feia, mentirosa, corajosa ou inteligente? Ah, minha princesa era corajosa. Então, pensa na história e escreva depois a história. Põe um título, como vai chamar a sua história. E começa a escrever a história. Escolha um só. Como você vai começar a história, onde vivia sua princesa, como era a princesa, o que queria a princesa, quem ajudou essa princesa. Então, o que queria a princesa? Ela queria encontrar um belo príncipe? Como que ela fez para encontrar o belo príncipe? Onde ela foi? Quem ajudou a princesa? Procura aqui, um só. O problema da princesa ficou resolvido? Ela conseguiu, por exemplo, no meu caso, encontrar um príncipe? Ah, não sei. Então, tem que pensar. Foi resolvido? Como foi resolvido? Com um tapete voador? Com uma chave especial? Pensa em uma coisa e escreva para mim. E como terminou a minha história? Foram felizes para sempre? Pozinhos de perlim-pim-pim e a história chegou ao fim? Acabado o conto, acrescentou-se um ponto. Louvado, louvado está meu conto acabado. Ainda hoje comem pão com melão. Não sei. Vamos pensar. Escolha um primeiro, depois você pensa como você vai formar a sua história para formar uma história bem legal aqui para professor. Tá bom? E aqui o último, coloque os sinais de pontuação e organize as frases escrevendo-as abaixo. Então, primeiro de tudo, você vai pôr pontuação aqui. Esse risquinho é uma pontuação. Olha, nós estamos trabalhando bastante pontuação, porque sem pontuação não dá para ler direito. Se eu escrever uma frase sem pontuação, eu não vou entender. Então, põe pontuação. Depois, nós vamos organizar essas frases. A primeira frase vai ser aqui, número 1. Como faço para reciclar esse papel? É uma pergunta. Olha lá, que ponto que vai ali no final. Como faço para reciclar esse papel? Eu vou escrever aqui. Como faço para reciclar esse papel? Ponto. Que ponto eu vou pôr aqui? Ele pergunta, ele está perguntando. Depois, não desperdice. Daí nós vamos escrever aqui o número 2. Depois nós vamos escrever o número 3. Vamos reutilizar este papel. Número 3, vai escrever aqui. Número 4, vai escrever aqui. Tudo com pontuação. Tá bom? Não esqueçam da pontuação. Beijos.